Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O governo de Israel aprovou o acordo de trégua na faixa de Gaza que está previsto para entrar em vigor amanhã. A população chinesa diminuiu pelo terceiro ano seguido em 2024. O retrato oficial do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é divulgado e tem uma semelhança com o que se tornou viral em 2023. A posse do novo presidente será realizada dentro do Capitólio devido às baixas temperaturas. No segundo dia do mandato de Trump, os Estados Unidos pretendem fazer uma grande operação contra a imigração ilegal. E a Suprema Corte dos Estados Unidos aprova a lei da proibição do aplicativo TikTok no país. Em meio minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. E Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. O governo de Israel aprovou um acordo de trégua com o Hamas na faixa de Gaza, que está previsto para entrar em vigor no domingo. Apesar do anúncio na última quarta-feira de um acordo de cessar-fogo, o exército israelense continuou bombardeando o território palestino, deixando mais de 100 mortos, segundo equipes de resgate. O governo israelense aprovou na madrugada deste sábado, noite de sexta-feira no Brasil, um acordo de trégua com o Hamas na faixa de Gaza, que está previsto para entrar em vigor no domingo, dia 19, e permitirá a troca de reféns por prisioneiros palestinos. Após a luz verde do Gabinete de Segurança de Israel, o Conselho de Ministros deu sua aprovação final ao acordo, apesar da oposição de membros da extrema-direita. O acordo, que deve colocar fim aos 15 meses de guerra, prevê em uma primeira fase de 6 semanas a libertação de 33 reféns em Gaza, em troca de centenas de prisioneiros palestinos detidos em Israel. O fim definitivo da guerra será negociado durante essa primeira etapa. As primeiras libertações vão ocorrer no domingo, segundo o governo israelense. As famílias dos reféns foram informadas e realizam preparativos para recebê-los. De acordo com fontes próximas ao Hamas, o primeiro grupo é formado por 3 mulheres israelenses. Já o Ministério da Justiça israelense publicou nesta sexta uma lista com os 95 prisioneiros palestinos que serão trocados pelos reféns. A lista inclui 70 mulheres, uma delas menor de idade, e 25 homens, entre os quais 9 são menores de 18 anos. O mais jovem tem 16 anos. A população da China diminuiu em 2024 pelo terceiro ano seguido. O país deixou de ser o mais populoso do mundo e agora enfrenta o envelhecimento demográfico. Autoridades chinesas anunciaram nesta sexta-feira que a população do país diminuiu pelo terceiro ano consecutivo em 2024, dando continuidade a uma mudança de tendência de 6 décadas de explosão demográfica. Ultrapassada pela Índia como a nação mais populosa do mundo, a China agora enfrenta um problema de envelhecimento, com 1/3 da população prevista para ter mais de 60 anos em 10 anos. No fim do ano, a população nacional, incluindo a população de 31 províncias, regiões autônomas e municipalidades, excluindo Hong Kong, Macau, Taiwan e estrangeiros, estava em 1,41 bilhão, 1,39 milhão a menos do que no fim do ano anterior. Em 2016, autoridades comunistas acabaram com a rígida política do filho único imposta na década de 1980 para evitar um problema de superpopulação e, desde 2021, permitem que as famílias tenham até 3 filhos. Essas medidas não reverteram o declínio demográfico de um país que, durante décadas, baseou parte do crescimento econômico na imensa mão de obra.
Na localidade de Purão, no município de Trairi, no Ceará, um idoso morreu eletrocutado ao passar de moto sobre um fio de alta tensão. A reportagem é de Gabriel Braga. Um trabalhador morre após ser atingido por uma descarga elétrica no município de Trairi. Um idoso identificado como Antônio Luiz da Silva, de 65 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 16, ao passar sobre um fio de alta tensão enquanto conduzia uma moto na localidade de Purão, no município de Trairi, no interior do Ceará. De acordo com moradores, o agricultor que residia na localidade de Bacunixá, também em Trairi, sofreu com uma descarga elétrica devido a um cabo que estava caído na estrada. Testemunhas afirmam que a ANEEL já havia sido notificada sobre o problema do caso rompido ainda na manhã de quarta-feira 15, mais de 30 horas antes do acidente, mas que a empresa não tomou providências. Mas que triste esta situação que aconteceu lá no município de Trairi, pertinho aqui mesmo de Itapipoca. É uma situação muito lamentável que poderia ter sido evitado aí por a ANEEL se tivesse cumprido com seus deveres, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Volta ao estúdio do Jornal Mundial. O retrato oficial de Donald Trump como presidente foi divulgado. A foto possui uma semelhança com a que se tornou viral em 2023. A posse do novo presidente será realizada dentro do Capitólio devido ao frio. Esse é o retrato oficial de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Na foto, o futuro presidente está ligeiramente inclinado para a frente e olhando desafiadoramente para a câmera. Uma pose que atraiu comparações com a de outra foto, de 2023, a mugshot tirada do republicano em uma prisão de Atlanta. Essa é a foto de identificação de pessoas que são fichadas na justiça. A foto foi tirada na época em que Trump enfrentava acusações de tentar anular a eleição de 2020. Já o vice-presidente eleito, J.D. Vance, preferiu um retrato mais tradicional. A posse de Trump será na próxima segunda-feira, 20 de janeiro. Em 2017, a posse de Donald Trump ocorreu no lado de fora do Capitólio, mas na próxima segunda-feira não será assim. Donald Trump disse nesta sexta-feira que sua posse como presidente dos Estados Unidos, marcada para 20 de janeiro, será realizada no interior do Capitólio, devido às temperaturas glaciais previstas. Há uma onda ártica varrendo o país, escreveu Trump em sua rede social Truth Social. Por isso ordenei que o discurso de posse, além das orações e outros discursos, sejam realizados na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos. Trump, de 78 anos, se prepara para sua segunda posse, 8 anos após a primeira. Para a segunda-feira são previstas temperaturas de menos 10 graus em Washington. Para compensar, Trump anunciou que a capital One Arena, local que sediará seu comício na tarde de domingo, no centro de Washington, estará aberto na segunda-feira para quem quiser acompanhar ao vivo. O tradicional desfile, após a posse, normalmente realizado ao longo da imensa esplanada do Mall, também será transferido para esse local. A seguir, o presidente sul-coreano afastado depõe em um julgamento que decidirá se sua prisão será prorrogada. E a Suprema Corte dos Estados Unidos aprova a lei da proibição do aplicativo TikTok. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Uma operação contra imigrantes ilegais deve acontecer no segundo dia de mandato de Donald Trump. Caio Teles traz as informações para a gente a respeito desse assunto. Boa noite, Caio. Olá, Vitória. Boa noite para você, para o João e para todos que nos acompanham nessa noite aqui no Jornal Mundial. Bom, uma grande operação contra os imigrantes ilegais deve ser desencadeada nessa terça-feira nos Estados Unidos, segundo a reportagem do jornal The Wall-Street Journal, publicada nesta sexta-feira. A ação acontecerá no segundo dia de mandato do presidente Donald Trump. De acordo com a reportagem, 4 fortes com envolvimento no planejamento da operação
afirmaram que os alvos serão imigrantes com antecedentes criminais na cidade de Chicago. A operação será conduzida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos. Até 200 agentes devem participar das buscas recentes. O nomeado por Trump para ser o César da fronteira, Tom Homan, afirmou que ações contra imigrantes ilegais começariam por Chicago. A imprensa norte-americana reportou ainda que outras cidades poderão ter a mesma operação, como Nova York e pelo resto dos Estados Unidos. A equipe de transição de Trump não comentou o assunto até a última atualização dessa reportagem. O combate à imigração ilegal esteve no centro da campanha de Trump na corrida para as eleições presidenciais. O presidente eleito promete a maior deportação nas histórias dos Estados Unidos. São essas informações, Vitória, João, e lembrando, que a gente vai trazer a cobertura diretamente de Washington, de toda a posse do Donald Trump. É isso, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Caio, pelas suas informações. Um bom domingo. O presidente afastado da Coreia do Sul depôs em julgamento que decidirá se a prisão dele será prorrogada. O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, compareceu neste sábado para depor perante o tribunal que deve decidir se prorroga ou não a prisão do deposto mandatário, detido pelo Escritório Nacional Anticorrupção por sua fugaz declaração da lei marcial. Yoon prestou depoimento por cerca de 40 minutos para explicar perante o Tribunal do Distrito Oeste de Seul seus argumentos sobre a legitimidade de sua imposição do estado de exceção em 3 de dezembro, o que lhe custou sua destituição 11 dias depois. O tribunal concluiu a audiência após cerca de 5 horas ouvindo argumentos de ambos os lados, enquanto mais de 12 mil apoiadores do mandatário se reuniram do lado de fora, gritando seu nome e agitando bandeiras sul-coreanas e americanas. Houve alguns momentos de tensão crescente enquanto os manifestantes tentavam entrar no tribunal. Yoon foi preso na última quarta-feira após um longo cerco à sua residência pelas autoridades, e o tribunal deve agora decidir se estende o período inicial de detenção de 48 horas, que foi intermitentemente suspenso por tentativas da sua defesa de dificultar o processo aberto contra ele. O recurso apresentado pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro foi rejeitado nesta sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Com a decisão, ele não vai ter acesso ao seu passaporte, o que impossibilita de estar presente na posse do próximo presidente americano, Donald Trump. O Supremo Tribunal Federal reiterou sua decisão de não autorizar a saída do país de Jair Bolsonaro para assistir à posse de Donald Trump à presidência americana em Washington. Nesta sexta-feira, a Corte respondeu a um recurso de apelação apresentado pela defesa do ex-presidente, que teve seu passaporte confiscado e está proibido de sair do país desde fevereiro. Seus advogados queriam a devolução temporária do documento para que ele participasse da posse de Trump, mas o pedido foi negado na quinta-feira por possibilidade de tentativa de evasão. O ministro Alexandre de Moraes do STF destacou que Bolsonaro defendeu publicamente a fuga do país e o asilo no exterior de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando centenas de bolsonaristas vandalizaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Fervoroso admirador de Trump, o ex-presidente havia dito se sentir entusiasmado como uma criança com o convite do republicano e qualificou a resposta de Moraes como uma grave decepção. O ultradireitista é alvo de uma investigação penal por suposta participação em um plano golpista com vistas a impedir que Luiz Inácio Lula da Silva voltasse ao poder em janeiro de 2023. A Procuradoria-Geral da República deve decidir em breve se o denuncia pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Bolsonaro se declara inocente e diz ser perseguido. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai retirar o aplicativo TikTok do ar no país a partir de amanhã. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. O TikTok afirmou na noite desta sexta que será forçado a ficar fora do ar para os usuários dos Estados Unidos a partir desse domingo, a não ser que o presidente americano Joe Biden suspenda a aplicação da lei que força a rede social a vender sua operação no país.
a plataforma controlada pela ByteDance, defendeu que o governo Biden forneça imediatamente uma declaração definitiva para satisfazer os provedores de serviços mais críticos, garantida a não aplicação da lei. A declaração foi feita após a Suprema Corte dos Estados Unidos concluir na sexta que a lei que força a venda do TikTok é válida e não viola a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão para usuários no país. Depois da decisão da Suprema Corte, Biden disse que vai deixar o caso ser resolvido pelo presidente eleito Donald Trump, que toma posse na segunda-feira. Trump, por sua vez, afirmou que vai decidir em futuro não muito distante, mas pediu tempo para rever a situação. A rede social criticou as declarações do governo Biden e disse que elas não conseguem fornecer a clareza e a garantia necessária aos provedores de serviços que são essenciais para manter a disponibilidade do TikTok para mais de 170 milhões de americanos. Trump, que vai suceder Biden, cogita assinar uma ordem exclusiva que suspenderia o banimento do TikTok nos Estados Unidos por um prazo de 60 a 90 dias, informou na quinta-feira ao jornal The Washington Post. Na sexta-feira, ele disse que teve uma conversa por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, e que falaram sobre a situação da rede social. A agência de notícias disse ainda que o presidente executivo do TikTok foi convidado para a tosse de Trump. O dono disse que Trump está comprometido em encontrar uma solução para manter o TikTok disponível no país. Esta é uma posição forte a favor da primeira emenda e contra a censura arbitrária, disse o executivo em um vídeo divulgado na rede social. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Boa noite para você. Boa noite e um feliz domingo. Jornal Mundial. Oferecimento. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.